mitos sobre o autismo. O que é verdade, o que não é? Esse é o Pode Criar. Nós estamos em uma nova temporada falando sobre autismo e eu queria conversar sobre isso com os meus colegas hoje. Então, né, gente, existem muitos mitos, muito se fala aí de autismo, sobre o comportamento das pessoas autistas, e a gente precisa desmistificar isso, né, trazer verdade sobre esse assunto, porque para termos também um olhar, né, para o que é diferente, e isso, inclusive, valorizar e contribuir para a aceitação, né? A gente fala muito que a informação é a melhor forma de conscientização, né? E aí eu queria começar falando sobre, acho que um dos grandes mitos do autismo, que é autistas não querem interagir, né? Quem aí já ouviu isso aí? O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que isso aí é um dos grandes mitos e que isso reflete muito do olhar capacitista que a gente tem sobre o autismo, né? O indivíduo com autismo, a criança com autismo, não é que ela não quer interagir. Quando a gente vai entendendo os núcleos de dificuldades, a gente percebe que são inabilidades, são dificuldades. Então, não é que ela não quer, ela tem dificuldade de interagir. Então, até a gente percebe, por exemplo, muitas crianças não recebem o diagnóstico de autismo porque elas iniciam uma interação. Só que a questão pode ser que nem é na iniciação, é na manutenção dessa interação, é na reciprocidade dessa interação. Então, não é que eles não gostam, eles podem ter inabilidades nessa interação e isso impactar na formação de vínculos e se relacionar com as pessoas. E a gente, às vezes, tem até o oposto, né? A criança com autismo que tem muita dificuldade, interage até demais a ponto de não perceber esse filtro ali social do quanto ela pode dar atenção, quanto ela pode estar ali nessa relação social com o outro. Vocês já tiveram pacientes assim? Eu acho isso muito legal que você falou, porque às vezes é a questão do filtro social, né? É demais, igual você falou. Então, assim, ela conversa com qualquer pessoa. Eu lembro de um paciente que a gente avaliou, que os pais falaram assim, nossa, ele interage com todo mundo, ele vai na mesa dos restaurantes, quando ele pega a batatinha da mesa de todo mundo, ele está interagindo. Então, olha só o quanto isso é uma falta de filtro. A gente não pega a batatinha da mesa das pessoas, sabe? Embora a gente queira. Oi? Embora a gente queira. Eu, pelo menos. Eu acho que esse filtro social é onde a gente vê os déficits na relação, na interação. Então, não é 8 ou 80, não é interage ou não interage. É aquilo que a gente falou em todos os nossos episódios. É a qualidade com que isso acontece. Não é semana, um pacientinho meu, de 4 para 5 anos, ele falou assim, tia Natália, eu tenho autismo. A gente estava no grupo social e a gente estava trabalhando, né, no dia do autismo sobre isso, e aí ele falou assim, olha, os meus colegas não brincam comigo, eles correm de mim. Então, ele estava buscando a interação, mas ele não tinha habilidade para isso, mas ele percebia que ele não estava sendo acolhido ali naquele contexto. Sim, não é, então assim, não é não querer interagir, é não ter as ferramentas ainda suficientes para isso, e é para isso que a intervenção serve, né? A intervenção serve para ensinar as habilidades. E aí, falando em intervenção, deixa eu causar uma treta aqui, né? Sobre outro mito, sobre tratamentos aí para autismo, tratamentos alternativos que dizem que amenizam os sintomas. Então, assim, a gente fala aqui, quem já ouviu, a gente falar aqui no Criar, a gente fala muito sobre prática baseada em evidências, né? Mas existem também alguns tratamentos aí no mercado que prometem amenização de sintomas. E aí, gente? Sobre esse mito, eu vou ficar aqui, ó, não posso falar. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco, até mesmo, para essa promessa,
que esses tratamentos alternativos colocam, né? Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que pensar é até mesmo na forma como a gente fala. O DSM, ele traz, né, sintomas, né? A CID traz sintomas. Eu particularmente não vejo como sintomas, porque o autismo não é uma doença. A gente vê sintomas em doença. Em transtornos, a gente vê características. Então, eu penso muito nessas questões de nomenclatura. Por mais que a gente fala no dia a dia, aqui mesmo a gente já falou isso várias vezes, mas eu fico pensando o seguinte: amenizar sintomas é como se você estivesse tratando uma doença, não é? Então, o que esse tratamento alternativo ele está se propondo? Então, por exemplo, eu já ouvi de uma mãe, por exemplo, da questão da aromoterapia no autismo, que melhora o sono, que melhora isso, vai melhorar a agitação, nananana. Aí isso melhora o autismo. Opa, peraí. Então, ela pode ser que está tratando, entre aspas, uma comorbidade. Isso vai influenciar no comportamento. Mas isso não é do TEA. O TEA ele tem 2 núcleos, interação e comportamento. Não é? Então, o que vai se falar é muito mais relacionado às características que às vezes relacionam ao autismo, mas não necessariamente tratamento do que é o autismo. Até porque o tratamento do autismo ele é comportamental, nem é medicamentoso. Né? A gente não tem A gente vai ensinar habilidades, né? Em todos os episódios aqui, né, sobre autismo, a gente falou sobre os prejuízos, sobre os déficits, e a intervenção, né, o tratamento em si, ele tem que vir para ensino de habilidades. Então, seja cada um dentro da sua área de atuação. Eu preciso ensinar habilidades comunicativas, eu preciso ensinar habilidades de regulação emocional, eu preciso ensinar habilidades do brincar, habilidades motoras, o que está deficitário, o que tem um atraso de desenvolvimento, né? Eu acho que essa é a grande importância da intervenção, do tratamento, né? E sabe o que eu acho também? Qual que é o papel da intervenção? É isso que você falou, de ensinar habilidades, e não é tirar o autismo. A intervenção, ela vem para ajudar essa criança a se adaptar melhor. Isso. E a se capacitar, a se adaptar melhor aos contextos, inclusive, né, de resolução de problemas. É essa o objetivo principal da intervenção. O certo é que a ozonioterapia não vai tratar o autismo, né? Que essas intervenções alternativas com base em não sei o que, não vai tratar. Vozes da minha cabeça. Vindo vozes na minha cabeça. Mas a gente precisa ter uma intervenção ali com qualidade e com resultados, com informações robustas, que tem pessoas estudando e vendo as respostas da intervenção no desenvolvimento dessas crianças. Sim, sim. Então, esse episódio está ótimo, né, gente? Estamos falando sobre várias tretas no autismo, mas a ideia é trazer os mitos, né? A gente teve um episódio onde a gente falou sobre sinais precoces, né? O que a gente precisa identificar, falamos sobre os núcleos de dificuldades, né? E aí eu queria perguntar para vocês sobre um outro mito que existe por aí, que é sobre telas causarem autismo. O que vocês me falam sobre isso? Gente, isso já foi mais comprovado que não tem nada a ver, né? Tela não causa autismo em ninguém. Mas o que eu acho importante de falar disso é o seguinte: a tela não causa o autismo. O autismo é um transtorno genético. A criança já nasce com autismo. Isso é indiscutível. Só que a tela, ela pode prejudicar a interação, não é? Isso está mais do que provado. Ela isso não vai causar qualquer criança, né? Também. Qualquer indivíduo. Dificulta a interação do adulto, dificulta a interação do adolescente. Entendeu? As pessoas preferem ficar na tela do que se relacionar com o outro. Fora que esse estímulo da tela, ela irrita, né, a criança. Ela deixa a criança mais estressada e isso vai refletir no comportamento. Né? A criança fica mais imediatista, tudo é muito rápido na tela. Então, eu toco e eu consigo ir para outro. Eu toco e eu consigo interagir, de certa forma, com aquele conteúdo. Isso vai deixar a criança mais imediatista. E aí, a gente vai ter mais problemas de comportamento.
Sem contar o impacto da tela no sono dessa criança também, né? Uma vez eu escutei em um congresso que eu estava, de um palestrante falando o quanto crianças que dormem assistindo celular ou televisão, o quanto isso é prejudicial e os pais não sabem disso. Ah, mas ele só dorme assistindo a tela. Gente, aquilo, o que está provocando no cérebro daquela criança é um curto-circuito tão grande que ela dorme de cansada. E o cérebro continua funcionando ali com aquele. Não desligou, né? Então, ela não vai ter uma qualidade de sono boa e, consequentemente, essa criança ela vai ficar muito irritada no dia seguinte, né? Então, elas não causam autismo, gente. Eu acho importante, assim, a gente sempre lembrar que trabalhar com práticas baseadas em evidências é o mais seguro, né, para a criança, para cada um de nós, porque por mais que às vezes pareça que esses mitos são coisas que, se não faz bem, pelo menos mal não faz. Não é bem assim, né? Além de perder o tempo precioso da criança de desenvolver habilidades, de interromper uma cascata de prejuízos, isso às vezes também causa malefícios, né? Tem alguns mitos aí que já causou até morte, né? Alguns tratamentos alternativos em criança, como também isso impacta na família, às vezes causando muita culpabilização na família que já é tão sofrida, né, diante dos impactos do diagnóstico do autismo. Vulnerável. Perfeito, Nath. E aí, para a gente finalizar, eu queria trazer mais um mito para a gente poder falar que a gente sabe que, por garantia, por questões legais, né, a gente tem hoje leis que trazem direitos que vão ajudar e beneficiar as pessoas com autismo dentro das suas necessidades. E o professor de apoio, mediador escolar, né, ele é uma pessoa importante para crianças com autismo dentro do ambiente escolar para poder mediar a aprendizagem e ajudar ela nesse ambiente. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Toda criança com autismo precisa de um professor de apoio? Toda criança é porque tem autismo, tem que ter um mediador escolar? Não acredito nisso, não. Né? Eu acredito que precisa se avaliar a criança e observar qual tipo de suporte que ela precisa para funcionar bem dentro da escola. Porque uma das coisas que a gente precisa de entender do mediador escolar ou do professor de apoio educacional ou de apoio especializado, né, que é o PAE, a gente tem que pensar onde ele vai atuar. Ele precisa de apoio para a aprendizagem? Ou ele precisa de apoio para a interação? Ou ele precisa de apoio para ser independente na escola? Porque ele não vai... Ou ele precisa de apoio para tudo isso que eu falei. Sim. Então, a gente tem que entender a necessidade desse mediador. E o primeiro ponto que eu acho que é importante pensar na mediação escolar é trabalhar para que se retire essa mediação. Né? Eu acho que isso é fundamental. Não é porque ele precisa de um mediador escolar agora que ele vai precisar... para sempre, né? Né? Eu sempre brinco, né, que o trabalho do mediador escolar é trabalhar e desenvolver a criança para ele perder o emprego. Né? Porque se a gente quer reduzir o suporte dessa criança, ele, né, eventualmente vai deixar de ser necessário para essa criança se eu quero trazer para ela uma maior independência ali dentro daquele contexto. Sabe, posso falar de outro mito também? Pode. Cada criança tem o seu tempo. Vamos falar em um alto sonoro todos juntos? Não tem. Muito bom, Nath. A gente precisa olhar para esses marcos do desenvolvimento, né? E entender que existe sim um tempo de aquisição de habilidades, mas não é todo o tempo do mundo. Eu falo muito, não temos todo o tempo do mundo, né? Renato Russo aí estava falando dessa relação de tempo e a gente não tem todo o tempo do mundo para adquirir algumas habilidades. A gente tem, dentro dos marcos, o período ali de 3 meses para uma aquisição de uma habilidade. Então, se em 3 meses a criança não garante aquela habilidade,
anteninhas ligadas e vamos entender melhor porque que aquele tempo dela não chegou. Isso. Então, eu gosto de falar o seguinte, que essa frase, ela tá incompleta. Cada criança tem seu tempo dentro da janela de desenvolvimento. Então, ela tem, porque não é que ela tem 3 meses que ela precisa de adquirir em 15 dias. Ela tem 3 meses. É isso que eu tô ligado. Muito bom. Bom, nós falamos aqui de alguns mitos, né, sobre o autismo. Existem muitos por aí, por isso que a gente precisa trazer esse tipo de informação e levar essas informações para as famílias. Esse foi o Pode Criar, a nossa temporada sobre autismo. Em breve a gente volta com mais assuntos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.